Fala, minha gente! Como é que vocês estão? Tudo certo? Aqui é o professor Bruno Baraldo, de Matemática do Fênix, e nós vamos, nesse vídeo, para a nossa última aula, nesse caso de análise combinatória e probabilidade. A análise combinatória, gente, aparece na competência 1 do Enem e a probabilidade na competência 7, mas são dois conteúdos que têm muita relação entre si. Então, nesse vídeo, vamos lembrar principalmente a diferença entre permutação, arranjo, combinação, além dos cálculos de probabilidade que aparecem na tua prova. Então fica aqui comigo e vamos lá, valeu? Vamos lá, minha gente, falando agora de análise combinatória e probabilidade. Ó, eu já disse para vocês que esses dois conteúdos são absolutamente fundamentais na prova do Enem, aparecem nas competências 1 e 7. Gente, eu quero começar lembrando o que há de mais importante com relação à análise combinatória. Eu fiz uma listinha de coisas aqui. Primeiro, eu preciso lembrar o que são os princípios de contagem. Sabendo o que são os princípios de contagem, eu posso, a partir daí, retomar os tipos de problemas. Tipos principais de problemas de análise combinatória são a permutação, o arranjo e a combinação. E com base nesses conhecimentos de combinatória, aí eu posso, com mais tranquilidade, fazer os cálculos de probabilidade. Lembrando que probabilidade pode envolver combinatória ou não. Eventualmente a gente precisa usar elementos de análise combinatória no cálculo de alguma probabilidade, às vezes não precisa, já veremos exemplos sobre esses casos. Muito bem, gente, o que são os princípios de contagem? São dois os princípios básicos. É o que nós chamamos de princípio aditivo e princípio multiplicativo. Então, o que é mesmo a diferença entre o princípio aditivo e o princípio multiplicativo? Eu gosto de dar um exemplo que é bastante simples. Imagina que uma pessoa foi numa loja, por exemplo, e se interessou por certos produtos. Ela olhou para as camisetas que tem nessa loja, ela olhou para os tênis que tem nessa loja, ela gostou de 4 camisetas, vou chamá-las de camisetas C1, C2, C3 e C4, e ela gostou de 3 pares de tênis, que eu vou chamar de T1, T2 e T3. Muito bem, sabendo que uma pessoa se interessou por 4 camisetas e por 3 pares de tênis, considere as duas perguntas. Letra A. Vamos supor que essa pessoa possa comprar apenas uma camiseta ou, atenção, ou um par de tênis. A pessoa não está com muita grana, gente. Tem que escolher ou compra a camiseta ou compra o par de tênis. Pergunta da análise combinatória vai ser: de quantas maneiras possíveis ela pode fazer essa compra? Bom, isso aqui é justamente uma aplicação do princípio aditivo. O princípio aditivo é aquele que a gente usa quando a gente tem que escolher entre uma coisa ou outra. O que eu faço nesse caso? Eu conto quantas opções eu tenho de uma delas, eu já botei a resposta aqui, 4 opções de camiseta, e eu conto quantas opções eu tenho da outra. Então, se eu tenho 4 opções de camiseta, eu tenho 3 opções de par de tênis, eu tenho que escolher uma coisa ou outra, então eu tenho 7 opções no total. Ou seja, basta eu somar essas duas coisas, beleza? Então, isso aqui é o que muitas vezes a gente aprende no colégio como a regra do ou, que se usa sempre que eu tenho que escolher entre uma coisa ou outra, basta eu somá-las. Agora, é claro que o caso mais interessante seria o outro. Qual seria o outro? A situação em que, ao invés de eu comprar uma camiseta ou um tênis, eu possa comprar uma camiseta e um tênis. Por quê? Porque aí eu já entro no âmbito do princípio multiplicativo, gente, que por ser o mais importante, é o que nós vamos chamar de princípio fundamental da contagem. Que diz ele? O que diz o princípio fundamental da contagem? Bom, se eu tenho 4 opções de camiseta e se eu tenho 3 opções de tênis e eu tenho que escolher uma coisa e outra, gente, tu poderia até fazer na mão, olha aqui pra mim, foca aqui em mim,
tu poderia fazer uma por uma. Camiseta 1 com tênis 1, camiseta 1 com tênis 2, camiseta 1 com tênis 3. Já são 3. Camiseta 2 com T1, C2 com T2 e C2 com T3. Mais 3. C3 com T1, C3 com T2 e C3 com T3. Mais 3. C4 com T1, C4 com T2 e C4 com T3. Mais 3. Conclusão, tem 3 mais 3 mais 3 mais 3. Portanto, 3 vezes 4, que dá 12. Tem 12 maneiras de eu fazer a minha compra. Portanto, eu estou usando quem? Eu estou usando o princípio multiplicativo. Então, famosíssima regra do e e do ou. Tem gente que fala em ou soma e multiplica. Não tem muito sentido, mas serve para lembrar. Beleza? Gente, é exatamente essa lógica que nós vamos usar na probabilidade também. Então, quando eu tiver que calcular a probabilidade de ocorrência de uma coisa ou outra, a gente vai somar essas probabilidades. Já se eu tiver que calcular a probabilidade de ocorrência de 2 eventos, que a gente vai chamar de intersecção desses eventos, então eu tenho que multiplicar, certo? Então, assim, pode ter, e de fato tem várias questões do Enem que são desse tipo, dessa daqui que eu falei. Eu simplesmente dou uma situação e aí tu tem que ver se tem que somar ou multiplicar. Tudo bem? Agora, e se eles complicarem um pouquinho mais? Aí o que eles podem nos cobrar? Bom, aí vem efetivamente os problemas mais comuns, que são esses chamados de permutação, arranjo e combinação. Gente, muitas vezes a pergunta da questão nem vai ser o cálculo. Tipo assim, eles vão te dar uma certa situação e ao invés deles pedirem para tu calcular bonitinho lá e ver qual é a resposta, muitas vezes eles pedem que tu faça apenas a identificação do problema. Ou seja, ele vai te contar uma historinha e vai te perguntar: esse problema aqui é um problema de quê? Aí vai estar ali, letra A, permutação, letra B, arranjo, letra C, combinação, permutação com repetição, coisas desse tipo. Ou ele vai te dar isso por extenso, permutação, ou ele vai botar na forma da fórmula. Vai estar a fórmula da combinação na letra A, a fórmula do arranjo na letra B e assim por diante, certo? Então, assim, o que é o mais importante? O mais importante é eu saber diferenciar os 3 tipos. Para isso que nós usamos esse maravilhoso mapa da análise combinatória. Esse mapa é o que a gente chama de um fluxograma, com base em 2 perguntas que eu vou colocar nessas 2 caixinhas em preto. Com 2 perguntas, tu identifica qual é o problema, qual é o tipo de problema com o qual tu está tratando. Então, primeira pergunta num problema é se eu uso todos os elementos ou não. Já vou te dar um exemplo, tu já vai entender caso tu não lembre disso aqui. Se eu uso todos, o meu problema é um problema de permutação. Para quem não lembra, permutar significa trocar a ordem. Problemas de permutação são problemas de troca de ordem. Como que eu calculo? Ou eu uso o princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo, ou eu apelo para a fórmula permutação de n elementos é n fatorial, beleza? No caso de eu não usar todos os elementos, caso a resposta seja não, por exemplo, tem 6 pessoas e serão escolhidas 2 para participar de um campeonato de vôlei. De quantas maneiras eu posso escolher 2 pessoas a partir de 6? Uso todas as 6 pessoas? Não, porque só vou escolher 2. Bom, aí eu tenho que tomar cuidado, porque ou vai ser um problema de arranjo ou vai ser um problema de combinação. Como é que eu diferencio o arranjo da combinação, gente? Com uma segunda pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: a ordem faz diferença? Ou seja, tem ordem? A ordem importa? Tu pode perguntar de vários jeitos diferentes, tá? Se a resposta for sim, a ordem faz diferença, o teu problema é arranjo. Tem gente que gosta de decorar esse negócio pensando que esse arran é um aham,
Aham. A ordem faz diferença? Aham. Faz. Então é um arranjo, certo? Como é que eu calculo o arranjo? Princípio fundamental da contagem ou arranjo de NPAP, que é N fatorial sobre N menos P fatorial. Essa é a fórmula do arranjo. Agora, se eu estou pegando uma situação em que eu só quero escolher duas pessoas a partir de 6, por exemplo, e não tem ordem entre essas duas pessoas, se a ordem não faz diferença, daí o meu problema, agora sim, é um problema de combinação, certo? E aí o que eu tenho que cuidar? Que na combinação eu não posso resolver fazendo os risquinhos. Eu não vou usar diretamente o princípio fundamental da contagem. Até poderia, né? Posso fazer os risquinhos se eu não esquecer de dividir no final. Para não ter esse problema, eu posso preferir simplesmente a fórmula. A combinação de NPAP é N fatorial sobre N menos P fatorial vezes o P fatorial. Então, se tu compara a fórmula do arranjo com a fórmula da combinação, tu percebe que a diferença é somente esse P fatorial aqui que foi acrescido. Por que eu tenho aquele P fatorial dividindo ali embaixo? Justamente porque a ordem não importa. Então, aquela divisão serve para eu descontar as mudanças de ordem. Beleza? Então, olha só, deixa eu te mostrar três exemplos para tu entender, antes de eu passar para o próximo tópico, para tu relembrar esses tópicos que certamente vocês já viram. Item 1, se eu te dissesse assim, ó, pegando as letras da palavra fênix, eu vou tirar o acento para não precisar usar acento aqui, mas se eu pegasse essas 5 letras, F, E, N, I e X, e perguntasse quantos anagramas podem ser feitos com as letras da palavra fênix. Gente, o que é um anagrama? Um anagrama é quando eu pego as letras de uma palavra e mudo a ordem. Nesse caso, tu percebe que eu tenho 5 letras. Cada anagrama sempre vai usar as mesmas 5 letras. Elas só estarão em ordens diferentes. Fênix é uma ordem, chefim é outra ordem, finex é outra ordem, etc, etc, etc. Ora, isso é um problema de quê, cara? Isso é um problema de quê? Isso é um problema de permutação, isso é um problema de arranjo, ou isso é um problema de combinação? Aí tu pensa, eu tenho 5 letras, eu uso todas as 5 letras quando eu estou fazendo anagrama? Claro que sim. Por quê? Porque eu estou só trocando a ordem dessas 5 letras. Então, isso é um problema de permutação que eu posso resolver pela fórmula permutação de 5 letras é 5 fatorial. Ah, Bruno, o que é esse fatorial mesmo? Fatorial é uma multiplicação, é um produto, é um produtório que eu vou diminuindo de 1 em 1 até chegar no 1. A permutação de 5 vai dar 120, quer dizer que a palavra fênix tem 120 anagramas. Então isso aqui é um exemplo de problema de permutação. Vou te dar outro exemplo. Tá, se a pergunta fosse assim, Bruno, imagina uma situação que eu tenho 5 pessoas, o A, o B, o C, o D e o E. Bota nome para elas. Ângela, Bárbara, Carlos, Diego e Ernesto. Essas 5 pessoas formam uma empresa e nessa empresa terá que se escolher a diretoria da empresa, formada por um presidente e por um vice. Quantas diretorias eu posso formar? Bom, o que eu tenho que entender nesse caso? Olha só, eu tenho 5 pessoas e cada diretoria possível, em cada diretoria possível, eu tenho que escolher 2. Então, sei lá, o A com o B é uma diretoria possível, o A com o C, o A com o D, o A com o E. Agora, o que eu tenho que entender? Primeiro, eu uso todos os elementos para formar a diretoria? Não uso, né? Porque são 5 pessoas que eu vou escolhendo só 2. Estou escolhendo de 2 em 2. Então, uso todos os elementos? Não uso.
Ah, então é arranjo ou combinação. Aí eu penso, tá, mas a ordem faz diferença na minha diretoria? Por exemplo, as diretorias AB e BA são iguais entre si ou são diferentes entre si? É claro que elas são diferentes, porque uma coisa é o A ser presidente e o B ser vice, outra coisa é o B ser o presidente e o A ser vice. Então, a ordem faz diferença? Sim. Então, esse problema é de quê? Esse problema é um problema de arranjo, certo? E se ele é um problema de arranjo, eu poderia calcular de dois modos. Pelo princípio fundamental da contagem, é o risquinho que eu estava falando agora há pouco. Ó. Risquinho. Princípio fundamental da contagem são os risquinhos. Aí tu bota o presidente, bota o vice. Quantas opções eu tenho para presidente? Tá, qualquer um dos 5 pode ser presidente. E para vice? Qualquer um dos 4. Então, 5 vezes 4. Estou usando aqui o princípio multiplicativo. Já apaguei, ataquei ele. Tem que ter uma coisa e outra, é um presidente e um vice. 5 vezes 4 é 20. Ah, e podia ser pela fórmula? Podia, só que eu tenho que entender que é um arranjo. É o arranjo de 5 pessoas, 2 a 2. Olha a fórmula, gente. 5 fatorial na parte de cima, que é o fatorial do maior, e na parte de baixo é a diferença entre os dois. 5 menos 2, que é 3 fatorial. Só que aí o que acontece? Quando eu abro isso aqui em cima, olha o que ocorre. O 3 fatorial de cima cancela com o 3 fatorial de baixo. Então é claro que tem que dar o mesmo resultado. Tem que dar 20. Só toma cuidado que muitas vezes, gente, a resposta na prova fica escrita assim. E aí é sacanagem. Porque a pessoa que não souber a fórmula, mesmo que soubesse calcular pelo princípio fundamental da contagem, 5 vezes 4, não ia chegar talvez na resposta, porque a resposta está escrita de outro jeito. Beleza? Mas esse é um problema de arranjo. Por último, o que vem a ser um problema de combinação? Olha, justamente o exemplo que eu tinha mencionado. Tu imagina, por exemplo, que tu tenha 5 pessoas, são as mesmas, e essas 5 pessoas vão para a praia e precisam escolher uma dupla de vôlei para participar de um campeonato. Então a pergunta agora é, a partir de 5 pessoas, quantas duplas de vôlei podem ser formadas? Muito bem. Primeira coisa, se são 5 pessoas e eu vou escolher só 2, eu uso todas as 5 pessoas? Não, é claro que eu não uso todas, eu só estou usando 2 de 5, beleza? Agora, gente, numa dupla de vôlei, cara, numa dupla de vôlei, a ordem faz diferença. Tipo assim, a dupla AB e a dupla BA são iguais ou são diferentes? Bom, elas são iguais. Não tem uma ordem dentro de uma dupla de vôlei. Portanto, aqui o problema é um problema de combinação. Ou seja, não vai dar 20. Não é 5 vezes 4. 5 vezes 4, se tu fizer isso, tu vai estar calculando o arranjo. E tu vai estar, sem perceber, contando a mudança de ordem. Então, o que eu faria nesse caso aqui? Nesse caso, eu usaria diretamente a fórmula, que é a combinação de 5 pessoas, 2 a 2. Pela fórmula, isso é 5 fatorial. Depois, a diferença entre os dois é 3 fatorial, 5 menos 2, e o 2 fatorial, que é o fatorial do menor. Aqui eu acabei escrevendo na ordem contrária, não muda nada, vamos botar na ordem que está na fórmula ali, para ninguém se atrapalhar. 5 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Aí abre o de cima, 5 vezes 4 vezes 3, para no 3, para cancelar com o 3 de baixo. E esse 2 fatorial vale 2. Olha que bonitinho, gente, acabou dando 5 vezes 4 em cima, que é justamente o cálculo do arranjo, ó, que deu 20, só que aqui ele está dividido por 2. Portanto, existem 10 duplas de vôlei. Beleza? Então ali a gente tem um problema de combinação. Muito bem. Além disso, como é que vai misturar a análise combinatória com a tal da probabilidade? Gente, claro que o mais básico que eu tenho que lembrar é como é que se calcula uma probabilidade. Então lembra em primeiro lugar que para calcular uma probabilidade eu preciso 2 informações acerca de um evento.
Eu preciso saber, em primeiro lugar, o espaço amostral desse evento. O que é o espaço amostral? O espaço amostral é o total de maneiras que podem ocorrer numa certa situação. Então, por exemplo, se eu pego um dado, que é o exemplo mais clássico, e jogo o dado, qual é o total de situações que podem acontecer ao jogar um dado? São 6. Pode sair os números 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Tem 6 coisas possíveis. Isso é o que nós chamamos de espaço amostral. Bom, dentro do espaço amostral, alguns casos serão considerados favoráveis, dependendo da pergunta da questão. Então, se eu te pergunto, ao jogar um dado, qual é a probabilidade de sair o número 4? Eu tenho apenas um caso favorável, que é o número 4, dentre os 6 casos no total. Então, qual será o cálculo da probabilidade? No fim das contas, é muito simples. O cálculo da probabilidade é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos do espaço amostral. Ou, como a gente diz no popular, é o que eu quero dividido pelo total. A probabilidade é simplesmente uma razão, uma divisão do que eu quero pelo total. Lembra que a menor probabilidade possível é 0, quando um evento for impossível. Não tem como ele acontecer. Tipo assim, joga um dado, qual é a probabilidade de sair o número 7? A probabilidade é 0, porque não tem o 7 ali, certo? E uma probabilidade vai ser, por outro lado, no máximo 1. Como assim 1, Bruno? 1 é 100%, hein? Cuidado que não precisa estar em porcentagem, pode estar na forma decimal, que é 1, beleza? Então, vou te dar um exemplo. Se eu te perguntasse o seguinte, olha só que coisa louca. Imagina que eu tenho uma urna, que é um negócio clássico das provas. Aí tu pode fazer um desenhinho, ou fazer uma urna na forma de um paralelepípedo. Eu tenho uma urna. E vamos supor que dentro dessa urna eu tenha papeizinhos. E em cada papelzinho que tem dentro dessa urna está escrito um dos anagramas da palavra fênix. Tu tem uma ali que está escrito fênix, tu tem um outro que está escrito xenife, tu tem um outro que está escrito finex, tu tem um outro que está escrito xifen, etc, etc, etc. Então aqui dentro tu tem os anagramas de fênix. Pergunta, gente, se eu botar a minha mão aqui dentro e sortear qual é a probabilidade de eu sortear um anagrama que comece pela letra F? Qual é a probabilidade de obter um anagrama com F no início? Ah, então peraí um pouquinho, Bruno. Isso aqui é um problema que envolve tanto análise combinatória quanto probabilidade. É isso mesmo? É isso mesmo. Por quê? Porque quando eu vou calcular a probabilidade, qual é, gente, a primeira coisa que eu tenho que pensar? Quando eu calculo uma probabilidade, eu começo pensando no que eu quero ou eu começo pensando no total? E a resposta é, eu começo pensando no total. Antes de mais nada, eu calculo o total. Só que aí tu tem que tomar um cuidado agora. O que é o total? Atenção, o total não é o total de letras. Não é 5 o total. O total é o total de anagramas. Então, dentro dessa urna aqui, quantos anagramas eu tenho? Bom, aí eu tenho que usar a análise combinatória para calcular isso. Nesse caso, a gente acabou de ver, é um problema de permutação, certo? Então, o total aqui são todos os anagramas possíveis. Percebe que nesse momento eu não vou exigir que comece com F. O que começa com F é o que eu quero. O que eu quero vem depois. Então, primeiro é o total. Qual é o total de anagramas? Permutação de 5 letras, que a gente acabou de calcular, é 5 fatorial.
que é 120. Beleza. Aí eu vou pensar nos anagramas que eu quero. Gente, o que eu quero? Eu quero uma palavra que comece com F, mas na qual as outras 4 letras estão livres. Então o raciocínio é assim, tu fixa a letra F no início e tu pensa assim, o que sobrou? Sobrou o E, sobrou o N, sobrou o I e sobrou o X. Portanto, sobraram 4 letras que podem trocar de ordem. Ou eu faço pelo PFC, 4, 3, 2, 1, ou eu anoto permutação de 4 letras trocando de ordem. O F não está trocando de ordem, por isso que ele não entra no cálculo. Isso é 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. Então tem 120 anagramas no total, mas desses 120, apenas 24 começam com F. Beleza? Calculei o total, calculei os casos favoráveis. Então, para terminar, agora eu divido. Então, a probabilidade é 24 casos dentre 120. Se eu simplificar por 24 em cima e embaixo, isso dá 1/5. Atenção, uma probabilidade pode ser dada na forma de fração, mas eu também posso dividir e isso vai dar 0,2, que é a mesma coisa que 20%. Então, 0,2 é o que nós chamamos de forma decimal e 20% é a forma percentual. Então, aí pode cair qualquer um dos tipos, né? Eles podem colocar a resposta em fração, ou na forma decimal, ou na forma percentual. Feito, gente? Então, isso aqui é um super panorama do que tem de fundamental para lembrar de probabilidade e de análise combinatória. Espero que tenham gostado. Nos vemos nos outros vídeos. Dali, um abraço, tchau, tchau.